Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os materiais didáticos, né? Então, vocês já sabem que precisam fazer videoaulas. Eu vou mostrar para vocês alguns modelos nossos, né, padrão, de professores que têm produzido aqui no Núcleo de Educação à Distância. Então, além das videoaulas, nós temos livros que são disponíveis na internet e também no nosso portal do Sisuab. E nós temos uma produção do professor, que é uma produção obrigatória para a disciplina, que se chama e-book interativo. O e-book interativo, aqui eu trouxe 2 modelos para vocês entenderem como ele funciona e como vocês precisam organizar esse material. Então, esse material é um material complementar da disciplina. Vamos pensar que você vai utilizar, em 4 semanas, você vai utilizar 3 capítulos de um livro, ou de 2 livros, que você está disponibilizando para os alunos. E na terceira unidade, você quer trabalhar com o material que você está produzindo. O e-book, nós já passamos por muitos tipos de experiência com e-book, né? Então, um indicativo inicial é de que, se você for utilizar um texto base de um outro autor, esse texto precisa ter autorização desse autor. Por exemplo, eu escrevo um texto, você me pede autorização para utilizar esse meu texto e você organizar ele de forma interativa no teu e-book. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Agora, nós também sugerimos que seja uma produção do próprio professor. Por exemplo, você pode ter um bom texto sobre o tema que você está abordando, né, na tua disciplina, e você, então, pode trabalhar com esse texto de forma interativa. Como isso vai funcionar? Aqui nós temos um exemplo de um e-book com o tema Pedagogia Hospitalar, e ele é um PDF interativo, tá? Quando o aluno abre, então, ele vai passando, ó. Aqui já faz algum indicativo da versão do e-book, né, que precisa ser utilizado e assim por diante. Aqui tem um índice que você precisa indicar, tá? Quais são os temas. Aqui a professora fez uma apresentação, sempre é bastante importante. Aqui ela tratou das características da pedagogia hospitalar, o trabalho pedagógico no hospital, o trabalho social das ONGs nos hospitais, finalizando, sugestões de leitura de filmes e referências. Aqui ela faz a apresentação. E aqui a gente tem vários indicativos no e-book, tá? Então, aqui no caso, ela foi trabalhando com o próprio texto dela, explicando as características da pedagogia hospitalar. Aqui, ela faz um indicativo de um outro texto. Então, se o aluno clicar aqui, ele acessa um outro texto. E aqui é bem interessante que a gente tem assim, um dispositivo sobre notas para o aluno fazer algumas anotações. Então, ele quer escrever alguma coisa, ele vai lá, digita nas notas, tá? E isso vai ficar gravado, então, no seu PDF interativo. Um outro exemplo aqui, ó, é um dispositivo do YouTube. O que a professora faz? Ela manda o link, né, do vídeo que vai vir aqui e, ó, e tem uma informação. O programa Missão Educar, exibido tal, apresenta-nos melhores esclarecimentos sobre a garantia de acesso, a permanência. Então, ela faz o indicativo do que é esse vídeo, tá? E aí, a gente tem vários... Assim, tem várias sugestões, né? Aqui é um outro texto, aqui é outro, aqui é um site. Aqui nós temos uma proposta de pedagogia hospitalar, que ela faz o indicativo de uma página no Facebook, tá? Então, aqui também segue isso. Bom, a professora, ela fez umas sugestões de vídeos, né? Ó, aqui é o terceiro tema, se eu não me engano. Ó, finalizando, sugestões de leitura, artigos, dissertações e teses. Aqui ela faz sugestões de filmes. Como tinha lá, né, no sumário inicial. Então, é bem interessante porque ela traz coisas que são bem próprias da discussão
na disciplina. E ela trabalhou em uma das unidades dela. E aqui as referências. Muito bem. Existem outros e-books, né, que tem uma outra diferença, tá? Que eu vou mostrar para vocês, que pode ser incluído também no seu e-book. No caso, por exemplo, esse aqui de Introdução à Educação à Distância, a professora trabalhou com 3 textos, com a autorização das autoras, né? E em cada texto, ela foi trabalhando alguns dispositivos, como, por exemplo, ela queria fazer alguns comentários sobre esse texto antes dos alunos começarem a ler. Então, é só clicar aqui e ativa o comentário da professora. Então, ela grava aqui também no estúdio e depois a gente faz o indicativo lá. Tá? Também tem o bloco de notas. E aí, ela vai trabalhando com o texto. Em alguns momentos, ela coloca um vídeo, ela pode trabalhar com alguns conceitos. Olha, por exemplo, aqui, aprendizagem colaborativa. Se o aluno clicar aqui, a professora diz, olha, acesse o texto aprendizagem tal, para ter maiores informações. Então, o que é assíncrona? O que é síncrona? Então, você vai trabalhando nesse sentido. Aqui é um outro comentário da professora, aqui é uma imagem, então o pessoal de artes, por exemplo, pode trabalhar com muita imagem aqui no e-book. Tá? Então, são alguns dispositivos que podem ser utilizados. Então, como eu já falei para vocês, links de outros vídeos, de grupos no Face, desde que sejam abertos ao público, comentários escritos da professora, comentários em áudio do professor, né, ou da professora, imagens que podem ser ampliadas. Agora, muitos de vocês podem me perguntar, mas como eu envio isso? Eu já tenho que diagramar todo esse material? Não. Você vai enviar num arquivo de Word, bem simples. Então, a única coisa que você deve seguir, a capa, o sumário e a apresentação, e aí os temas e referências, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer esse texto aqui de acordo com o que você está esquematizando. Aqui eu quero colocar, por exemplo, aqui no meu texto eu quero colocar... Esse aqui é um conceito que eu quero fazer uma outra explicação, uma caixinha. Então, você vai fazer um indicativo aqui, vai colocar em outra cor. Olha, eu quero explicar esse conceito assim, assim, assado. Coloque uma caixa de diálogo explicando esse conceito. Então, o nosso diagramador vai fazer isso. Aqui vai ter um áudio meu explicando esse conceito. Coloca ali em outra cor. Então, nesse sentido, o e-book é um material simples de fazer. Então, no próprio Word, você vai fazer isso. Bom, você vai enviar para o tutor de referência no prazo estipulado por nós. Por quê? Porque nós temos um trâmite muito grande com o e-book, né? Nós temos, assim como a disciplina, nós precisamos receber esse e-book, passar para as corretoras têm que dar um feedback para vocês. Alguns e-books precisam ser revistos, né? Então, depois de toda essa revisão, aí ele vai para a diagramação. E a diagramação também tem um prazo para realizar essa tarefa, porque existem muitos e-books sendo produzidos a todo momento. Nesse sentido, é imprescindível que vocês fiquem muito alertas assim, aos prazos, né, estipulados e acordados com a coordenação pedagógica para que tudo dê certo. Então, no caso, se vocês tiverem qualquer dúvida de organização também desse e-book, entrem em contato conosco, vocês podem conversar diretamente com a equipe de design e também com os nossos tutores de referência.